Fala galera, gravando mais um vídeo aqui. Primeiro nesse vídeo eu quero agradecer a galera que tá comentando nos vídeos, tá dando feedback. Eu não lembro o nome de todo mundo, mas vi aí tal, vou tentar responder as dúvidas. Tem uma dúvida sobre Merge, foi Diogo eu acho que mandou. Tem uma dúvida também sobre SQLite, vou fazer um vídeo sobre isso também, como introduzir ele. Mas não nesse vídeo agora, mas nos próximos eu vou fazer isso. E eu acho que tem uma dúvida também sobre como implementar MVC. No caso, nosso código não vai ser bem MVC, vai ser um serviço, certo? Então isso vai ser meio diferente. Eu vou seguir esse vídeo aqui com a ordem que eu estou fazendo. E em breve eu vou fazer vídeos que respondem essas perguntas, certo? Vamos lá, no último vídeo a gente viu aqui como passar parâmetros para a nossa API REST, certo? Através da URL. Nesse vídeo nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos primeiro usar todos os verbos do HTTP. Todos os verbos não, o HTTP tem vários verbos. A gente vai usar os que vão servir para a gente, os 4, que são o GET para pegar dados do servidor, POST para inserir dados, PUT para atualizar dados e o DELETE para apagar, certo? No último código, na última vez que eu gravei vídeo aqui só tinha um exemplo de como usar o URL. Eu já apaguei até porque eu já testei o exemplo novo, né? Então o exemplo novo é basicamente isso aqui, certo? Como eu disse a vocês, get, os verbos que eu estou usando, né? São o get, post, put e delete. Tem mais verbos do HTTP, certo? Que você poderia usar para alguma outra coisa que você quisesse, mas esses daqui são os suficientes para a gente fazer nossa API, certo? No caso, reparem que todas as URLs que eu estou tratando aqui são todas com o usuário, certo? Ou seja, eu estou fazendo aqui meio que o CRUD de usuário, certo? Através dos verbos do HTTP. Aí só alguns detalhes aqui sobre isso aqui que pode não ter ficado claro ainda. Quando você usa parênteses, você está dizendo que isso aqui é opcional. Ou seja, se eu chamar essa URL dessa forma ou dessa forma, ele vai responder da mesma forma no browser, certo? Então a gente deixa assim para ser opcional, certo? E assim, o nosso código aqui ainda não está fazendo nada, ele nem está chamando o DAO na verdade. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente imprimindo o nome do método, só para a gente criar uma familiarização com esses métodos, certo? Então aqui eu estou chamando o método get e estou passando o ID como parâmetro. Reparem que ele é opcional também, a barra é opcional e o parâmetro é opcional. Isso significa que se eu não passar, ele vai vir aqui e vai botar um null no lugar ao invés de botar um ID, certo? E ele aqui vai imprimir o ID, certo? Ou ele vai imprimir o nome do verbo e o ID. No post ele não vai passar nenhum parâmetro, mas vai imprimir apenas post. No put ele vai só imprimir put também, e no delete ele vai só imprimir também, certo? Reparem que já no delete o ID não é opcional, ou seja, se eu chamar o delete sem passar a barra e sem passar o ID, inclusive isso aqui está errado. Deixa eu apagar isso aqui porque eu não quero que ele seja opcional. Se eu passar isso, ele vai dizer que essa URL não existe e vai dar erro, certo? Então vamos lá, vou salvar aqui. Para quem quer adiantar passo, só para esclarecer, aqui onde eu estou fazendo apenas esse eco, eu vou chamar nosso código, certo? A priori você pode chamar o código do DAO, mas não é isso que a gente quer não. A gente vai fazer uma camada ainda antes do DAO, que vai ser a camada de controladores. Que a camada de controladores, por sua vez, vai chamar o DAO, certo? Mas por hora, para testar, você já poderia botar aqui. Vou salvar aqui. Salvei. A gente vem aqui na API agora e vem aqui escrever o usuário. Tá aqui get e não tem nada, né? Se eu botar get barra também ele chama o mesmo. E se eu passar get 2, ele ia pegar o usuário 2. No caso da nossa API vai ser mais ou menos assim. Quando eu fizer o usuário barra, ele vai trazer todos os usuários. Se eu fizer o usuário barra 1, ele vai trazer apenas o primeiro usuário, certo? Esse é o get. Mas aí, estando aqui, como é que a gente chamaria o post, o put e o delete? Aí que tá, a gente não vai chamar através do navegador. O navegador, quando a gente escreve uma coisa aqui, ele faz uma requisição do tipo get, certo? E para pegar os dados, isso serve. Mas quando a gente for fazer atualização e quando for apagar alguma coisa, a gente vai usar os verbos, mas a gente não vai chamar um URL como se fosse no browser. A gente vai chamar
através ou do nosso JavaScript ou do nosso Android, que permite que a gente chame esses outros métodos do HTTP, certo? Então, mas como é que a gente vai testar, né? Já que a gente está aqui, tal, vendo os web, como é que eu vou ver o post e o put? O post, inclusive, dá para ser chamado no browser através de formulário. Mas não é isso que a gente vai fazer agora para testar, certo? Para testar, a gente vai usar uma ferramenta chamada Postman, certo? Essa ferramenta, na verdade, é uma extensão do Google Chrome. Deixa eu pausar aqui só para abrir. Pronto, se você vier aqui no site de extensões do Google Chrome e botar Postman, vai aparecer aqui. Aí no caso você vai clicar aqui como usuário no Chrome, porque no caso o meu já está instalado. Então você vem no meu computador, está aqui, mas no Windows vai aparecer dessa forma também. E se você estiver usando outra interface Linux, vai dar para acessar também, certo? Demora um pouquinho para carregar. Pronto. Se a gente fizer aqui, se a gente vier aqui e fizer um get para o localhost sem ser nessa porta, isso aqui foi outro teste. Ele trouxe uma doideira aí. Ah, porque está na pasta errada. Na verdade, minha URL seria essa daqui. Pronto. Ele trouxe o get do mesmo jeito, certo? Se você quiser ver HTML, por exemplo, ele mostra como JSON, no caso ele não deu para converter como JSON ainda, mas a gente vai fazer isso dar certo, certo? Pronto, esse é o método get. Se eu usar o get sem parâmetro, ele pega o post. Ele chamou o post, certo? Isso aqui é o eco que a gente botou aqui no post, certo? Post teste. Salvei. Post teste, certo? Se a gente chamar o put, ele chamou o put também. E se a gente chamar o delete dessa forma, ele vai dizer que a URL não existe. Porque a única forma da gente chamar o delete é passando um parâmetro. Nesse caso aqui seria como delete o primeiro usuário, certo? Então esse vídeo foi mais para explicar esses verbos e a ferramenta Postman. No próximo vídeo a gente vai começar a implementar como vai ser a comunicação do nosso serviço, certo? Como converter nossos objetos em JSON e como comunicar eles para a tela e como receber eles e transformar o JSON que vem da tela em objeto. Esse vídeo eu vou parar por aqui. Até mais.